Oi gente, tudo bem? Eu sou a Priscila de Paula do Mãe Sem Receita e o vídeo de hoje é sobre preconceito e intolerância. A minha motivação, claro, foi a vitória surpreendente do Donald Trump na eleição dos Estados Unidos. Aí você vai me perguntar, mas o que tem a ver a eleição americana com a maternidade? O que tem a ver o Donald Trump com a maternidade? Nada e tudo. Quer ver? São 5 características, na verdade, dessa figura, que agora é o presidente eleito, né? E que a gente faz de tudo para que os nossos filhos não tenham. Primeira, ele é preconceituoso, não respeita as diferenças e nunca fez questão de esconder isso. Ao longo da campanha de 15 meses, desde 2015, ele deu declarações absurdas, entre elas em que disse que os mexicanos são estupradores. E ele generalizou, não é assim, alguns mexicanos, não. Depois ele disse, eu tenho até que reconhecer que alguns são bons. Essa história de você generalizar e de ter preconceito racial, ter preconceito com a origem da pessoa, isso é uma coisa seríssima. 2, ele não é nem um pouco solidário e não se coloca no lugar dos outros. O mundo está vivendo uma das maiores crises humanitárias. Você mesmo já deve ter visto foto do menininho sírio morto na praia. Isso já tem 1 ano. Nada mudou. Crianças sírias estão morrendo, não só na guerra, mas também nessa travessia, na tentativa de buscar uma vida nova na Europa, né, com os pais. Os meninos ficam órfãos. É uma coisa assim de partir o coração. Aí você vai lá e generaliza. Ele deu um exemplo, fez uma piada infame com aquela bala Skittles, né? E ele disse assim, se eu sei que 3 vão me matar, por que eu vou pegar o resto? Como se pessoas, seres humanos, fossem coisas, né? Eu entendo que os Estados Unidos, talvez mais do que outros países e alguns países da Europa, são mais alvo, né, dessas milícias, do Estado Islâmico. Eu entendo a preocupação com algumas seitas ou alguns grupos muçulmanos, mas não dá para generalizar, gente. A gente tem que ser solidário, a gente tem que pensar no outro, a gente tem que se tocar, né? Se horrorizar, ficar surpreso, chocado e querer um mundo melhor. Eu quero que os meus filhos sejam solidários. E eu trabalho aqui em casa para que eles entendam isso, que eles se coloquem no lugar dos outros, para que eles pensem no outro, para que eles sejam solidários entre eles, entre irmãos. Começa dentro de casa. 3, o cara nega o aquecimento global. Tô falando o cara, né? Eu acho que ele nunca vai me ver, não, senão eu ia ter meu visto negado para os Estados Unidos pro resto da minha vida. Mas bom, Donald Trump nega o aquecimento global. O que acontece? Se a gente nega o aquecimento global, a gente não vai trabalhar para que o futuro do nosso planeta, o futuro dos nossos filhos seja melhor, né? A gente vai continuar tendo cidades poluídas, problemas respiratórios, medicação em excesso, crianças pequenininhas tendo bronquiolite, bronquite, tudo que você puder imaginar. Na época de inverno, então, aí os problemas se intensificam. A gente vai continuar vivendo crises da água, como essa terrível que São Paulo enfrentou durante 2 anos. Tem outros estados aqui do Brasil. Gente, na Europa não tem água assim como tem no Brasil. A gente tem que ter consciência ambiental. Agora a 4ª característica. Ele é machista. Tem várias frases atribuídas a ele, que ele deu em entrevistas para rádios, por exemplo. Teve um caso que ele falou assim, essa daí é feia, gorda. Gente, que coisa, né? Chula, baixa, pequena. Mas não é só isso não, tem casos de agressões dele, suspeitas dele ter agredido mulheres, tem acusações contra ele. Então ele é desses que acha que as mulheres são algo menor, que pode maltratar, desrespeitar ou reduzir, né, a importância da mulher. Isso na escola é bullying, né? Seu filho vai ser chamado na escola, vai ser cobrado, ser chamado a atenção. Se você não tem essa preocupação em casa, você pode ter certeza que socialmente ele vai ter problema. Eu vou dizer mais uma coisa sobre essa história do machismo. Aqui em casa eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. Ele é mais velho e ela é quase 4 anos mais nova. Desde sempre, eu ensino ele a ser respeitoso e até ser gentil com as mulheres. Eu falo, ela é sua irmã,
Ela é uma menina, você tem que ceder a sua vez, você tem que ser gentil. O mundo vai ser melhor se a gente ensinar as nossas crianças a serem assim, gente. O que a gente ganha com as pessoas sendo intolerantes, sendo machistas, preconceituosas? Não ganha nada. Se você acha, eu não tenho filho menino, eu não conheço ninguém que tem filho menino, só tenho netos meninos, isso não vai me afetar. Vai sim. Porque sua filha pode ser afetada, sua sobrinha pode ser afetada, sua mulher pode ser afetada, né? Então, assim, tenta pensar fora da casinha, tenta expandir o seu pensamento para fora do seu próprio umbigo e pensar em como o mundo pode ser melhor se a gente respeitar as pessoas, se a gente não for sexista, machista, misógino. A outra coisa, que é a quinta, é pretensioso. Ele se acha melhor que todo mundo. Quando ele lançou a candidatura dele, ele chegou a dizer que ele seria o melhor presidente que Deus inventou. Aliás, o melhor presidente que Deus criou, para usar o termo dele. Nossa, que pessoa soberba, né? Onde ele se viu se achar melhor que os outros assim? Olha, tudo bem que ele foi eleito presidente americano e que agora ele vai governar a principal nação do mundo, digamos assim, né? A mais influente. Mas, gente, as chances de pessoas soberbas assim, preconceituosas, xenófobas, machistas, ficarem crescendo, se darem bem, até tem muita gente assim que se deu bem, né? Mas a gente tem que achar que essas pessoas vão colher o mal. Porque se a gente acha que plantando o mal a gente vai colher o bem, ou que não importa os meios, né? O que importa são os fins, o mundo acabou. Antes da bomba atômica, antes do Donald assumir, antes da gente saber o que vai acontecer com a recessão financeira no Brasil, não dá não. A gente tem que ter esperança e tem que acreditar que as pessoas podem ser diferentes e cobrar e educar para as crianças serem diferentes. Eu vou te dizer, quando eu vi que ele foi eleito, fiquei até com bode da Disney. Não é que a gente nunca mais vai votar lá, né? Porque os Estados Unidos são muito maiores ou muito mais do que a figura de um presidente. Mas é deprimente ele ter sido eleito. No discurso em que ele assumiu a vitória, né? Que ele reconheceu a vitória e agradeceu, ele foi mais conciliador, né? Diz que vai governar para todos, independentemente de raça, de crença. A gente fica com uma pequena esperança, né? De que isso seja verdade. E mais esperançoso ainda de que as leis americanas o impeçam de fazer absurdos como os que ele anunciou que faria, né? Construir um muro na fronteira do México com os Estados Unidos para impedir a entrada de imigrantes. Eu entendo que esse é um problema seríssimo, mas tem que encontrar formas diferentes, né? Não construir um novo muro de Berlim, certo? No México, nos Estados Unidos. E outra coisa que eu acho muito importante destacar, a posição da Hillary, que não quis falar imediatamente depois que perdeu. Eu achei ótimo aquilo, porque quando a gente fala de cabeça quente, a gente fala o que não deve, né? Então ela foi lá, voltou para casa, pro hotel, não sei para onde, deve ter deitado, porque dormir com certeza não conseguiu. No dia seguinte ela voltou fazendo um discurso de tolerância, um discurso mostrando que todos, inclusive ela, agora precisam aceitar e dar um voto de confiança para ele, porque se Deus quiser as coisas não vão desandar e ela torce por isso, óbvio. E ela fez um discurso encorajando as meninas, as jovens, as universitárias, as mulheres do mercado de trabalho que queriam que ela fosse eleita, dizendo que nunca desistam do sonho. Toda boa luta vale a pena ser lutada. Isso eu acho que vale para a nossa vida e para a forma como a gente educa os nossos filhos. É isso, gente. Muitos aprendizados dessa eleição, né? Começando pelo Trump. Aprendizado daquilo que a gente não quer ser e a gente não quer que os nossos filhos sejam. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal do YouTube. Mãe Sem Receita, toda sexta-feira tem um vídeo novo. É só clicar lá para se inscrever que você vai ficar sabendo. E é isso, sexta-feira que vem, tô de volta. Obrigada pela companhia. Até lá!